Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do Historiante, o seu programa de história pública e de debates filosóficos, políticos, sociológicos, a fronteira final contra o Império da Ignorância. Eu sou o Pablo Magalhães, o seu host nada preferido, e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra as garras do capitalismo, do fascismo, o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos aí, firmes e fortes, e sem a garganta rouca, né, Pablo? Não aconselho ninguém a ter amidalite, arranquem suas amígdalas, fora. Temos aqui também ele, o homem que caminha com uma nuvem de chuva pela cabeça, o senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom falar aos ouvidinhos de vocês. Estamos aqui, mais uma vez debaixo de muita chuva. Perigando perder a conexão Wi-Fi, né? Mas tudo bem. Temos aqui também ele, o senhor, o Mr. Portal Águia, o editor-chefe do Portal Águia, o senhor Eliezer Fernandes. Saudações, ouvintes do Historiante. Estamos aqui mais uma vez para falar de um tema bem quente, que o Pablo vai revelar em breve aí. Tem novidade no Portal Águia, Eliezer, pra gente falar pros nossos ouvintes? Tem sim, tem um texto que saiu essa semana, saiu terça-feira agora, um texto escrito pelo Felipe Barcelos, influencer digital e comunicador da Quebrada, e o texto fala sobre política e desigualdade social, tá disponível lá no site do zeroaguia.com, é só acessar, é o primeiro artigo que vai aparecer para vocês. Perfeito, o link tá na descrição desse episódio, quem quiser vai ouvindo o podcast, já clica aí para ir abrindo aí também o artigo lá no Portal Águia, nosso parceiro de conteúdos. E temos aqui também, depois de 197 anos, o retorno dela, né? Não sei se retorno definitivo, porque depende dos sonos de Léo Cândido. Ela, nossa assessora para assuntos jurídicos, a social media do Historiante, Lídia Verônica. Social media? Social media. Xiaomi, praticamente, né? Social media. Pois é. Oi, gente, estou aqui de volta. Eu não sei nem como agir, não sei nem que roupa usar. Estou aqui bem quadrada. Nem lembro mais como é, mas... Oi, gente. Beleza. O povo clamava a volta de Lídia Verônica. As multidões pediam na rua. A nossa caixa postal está abarrotada de cartas solicitando o retorno de Lídia Verônica. Recebi o total de 5 tweets pedindo pra ela voltar. Olha só, 5 tweets. Eu não tenho 5 amigos, brincadeira. Brincadeira, gente, mas é muito bom estar de volta por esse momento, esse período. Eu não posso nem dizer esse período, esse momento, porque é tão incerto, né? Pode ser daqui a 10 minutos que ele acorde. Mas em um futuro muito próximo eu espero estar de volta a esta mesa redonda que tanto estimo. Gente, falou difícil, né? Estimo. Pois é. Sabe que dia vai ser um dia louco? O dia que estivermos eu, Lídia e Léo participando da mesa redonda. Aí vai ser um dia louco, viu? Aguardem e verão. Será que tem saúde suficiente até lá, gente? Tô aqui me questionando. Será que o Historiante sobrevive até lá? Sabe Deus. Bom, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre aquilo que todos estamos falando, né? O mundo está assistindo ao que está acontecendo no Oriente Próximo, especificamente na região de Israel e da Cisjordânia, da faixa de Gaza, enfim. Aquela terra que algumas religiões creem que seja uma terra santa, prometida, enfim. E que há muito tempo, há décadas e décadas, é palco de conflitos que opõem judeus e árabes, uma disputa territorial, política, cultural, religiosa, histórica. Hoje a gente está aqui especificamente para falar sobre o conflito entre Hamas e Israel, mas principalmente sobre as tensões que existem naquela região há décadas, né, que opõem israelenses
e árabes, nações árabes, por aquele pedaço de terra tão disputado. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Primeiro recadinho é o seguinte: você que nos ouve, que nos gosta, que nos acompanha, você pode nos ajudar a amplificar as nossas vozes e atingir mais coraçõezinhos, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, pessoal. E é uma forma bem simples para vocês auxiliarem aqui o podcast do Historiante. É dar 5 estrelas no seu app de podcasts ou a nota mais alta. Fazendo isso no seu aplicativo, você ajuda o podcast do Historiante a ficar ali no topo dos chats, os podcasts mais ouvidos. E você também pode ajudar o nosso podcast seguindo esse podcast, compartilhar ele nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram. E fazendo isso, você vai estar ajudando muito a difundir a palavra do Historiante para mais pessoas. E claro, este podcast ele só existe porque ele é financiado por você que nos ouve, tá? Você que dá o play no Historiante e usa o aplicativo da Aurelo. A cada play na Aurelo, a gente recebe uma gratificaçãozinha, né? Pinga um trocadinho na caixinha do Historiante. Faça isso, né? E além de você que ajuda a financiar este episódio, a cada play na Aurelo, nós temos nossa editora parceira que nos ajuda a manter o projeto de pé também, né, Felipe Bonsanto? Exatamente, Pablo. A gente tem ela, a editora Contexto, que sempre está conosco e não abandona o historiante. E não abandona você também no desenvolvimento do seu conhecimento, nas suas leituras e sempre trazendo coisas boas e lançamentos mega interessantes para você poder se aprimorar e conhecer cada vez mais. E nas suas compras dentro da editora Contexto, que é a nossa parceira, você pode conseguir até 20% de desconto nas suas compras. Como você faz? É muito simples, você enche a sua cestinha lá no site da editora Contexto e na hora de fechar a sua compra, basta você digitar Historiante 20, que é o nosso cupom de desconto. Historiante 20, você digita e garante até 20% de desconto nas suas compras no site da editora Contexto. Vai lá depois de ouvir esse episódio, faz a sua cestinha e aproveite a promoção. E o bacana é que toda vez que você faz isso, uma porcentagenzinha também cai na caixinha do Historiante. Então é outra forma de você nos ajudar. Mas claro, se você quiser ganhar os livros da editora Contexto, você pode, tá? Porque assim, periodicamente a Contexto manda livros pra gente fazer as nossas resenhas, divulgações aqui, e esses livros são sorteados entre os nossos apoiadores. Então, se você tiver afim de participar do sorteio mensal de livros, acesse apoia.se/historiante ou torne-se um apoiador através do aplicativo da Aurelo ou através do Pix ou historiante@gmail.com. Fazendo isso, com R$4 mensais, você participa do nosso sorteio mensal de livros e você pode ganhar, por exemplo, o livro Várias Faces da Independência do Brasil, escrito pelo Bruno Leal e pelo José Inaldo Chaves. Esse livro fantástico que a editora Contexto mandou pra gente e que em breve terá ou um podcast ou uma postagem nas nossas mídias sociais falando um pouquinho sobre esse livro. Bom, recado dado, vamos para o nosso Giro de Notícias, Felipe Bonsanto. Bora lá, Pablo. Carta Capital. O que é o Hamas? Grupo palestino que enfrenta Israel e protagoniza ofensiva sem precedentes. Hamas, Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, o Movimento de Resistência Islâmica, em sua carta fundadora de 1988, não reconhecia a existência de Israel e, portanto, pregava contra o Estado judeu. O movimento lidera embates com os israelenses sempre sob o argumento da legítima defesa, mas é denunciado como terrorista por diversos países. BBC Brasil. Qual influência Brasil pode ter nos rumos do conflito Israel-Hamas? A escalada da guerra entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, que já provocou centenas de mortes dos dois lados, ocorre no momento em que o Brasil preside o Conselho de Segurança das Nações Unidas, principal instância internacional para tratar de conflitos internacionais e buscar a paz. Apesar disso, especialistas em política externa ouvidos pela
pela BBC News Brasil consideram que o Brasil não tem poder de fato para influenciar os rumos da disputa entre israelenses e palestinos. CNN Brasil. Crise humanitária se aprofunda em Gaza enquanto Israel retalia o Hamas com bombardeios. Mais de 2 milhões de palestinos, incluindo mais de 1 milhão de crianças, vivem na faixa de Gaza. Cruz Vermelha disse que hospitais no território correm o risco de se transformarem em necrotérios. Israel intensificou a sua ofensiva na região após o ataque do Hamas no último sábado, 7 de outubro, quando homens armados invadiram Israel pela fronteira fortemente fortificada. Poder 360. Acordos de Israel podem ter influenciado o ataque do Hamas. O ataque surpresa do Hamas a Israel no sábado, 7 de outubro de 2023, tem sido interpretado como uma tentativa do grupo de frustrar os acordos que Israel costurou com o mundo árabe nos últimos anos. A avaliação é de especialistas que acompanham a história do conflito entre Israel e Palestina. Desde 2020, Israel firmou os chamados Acordos de Abraão com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão, e caminhava para fechar acordos com a Arábia Saudita, sob a mediação dos Estados Unidos. Com isso, Israel esperava estabilizar as relações com países árabes e isolar o seu maior rival, o Irã, aliado histórico do Hamas. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. Os conflitos na faixa de Gaza, uma estreita faixa de terra costeira localizada entre Israel e o Egito, tem sido uma fonte persistente de tensão e violência ao longo das décadas. Então, para entender o que ocorre hoje, precisamos mergulhar fundo na história da região. Em 1917, o governo britânico havia emitido a Declaração de Balfour, na qual expressou seu apoio à criação de um lar nacional judeu na Palestina. Isso marcou um ponto de partida na promoção do estabelecimento de um Estado judeu na região, terra prometida para a religião judaica e que já era habitada por populações árabes. Durante as primeiras décadas do século XX, um número crescente de judeus imigrou para a região, impulsionados por aspirações sionistas de estabelecer uma pátria judaica. Em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou um plano de partilha da Palestina, que previa a criação de um Estado judeu e um Estado árabe na região, o que na prática significou apenas a criação de um Estado para os judeus. Após a retirada britânica das renegociações, Israel declarou sua independência em 1948, o que resultou na eclosão da Primeira Guerra Árabe-Israelense. Israel emergiu vitorioso e ampliou seu território além das fronteiras estabelecidas pela partilha da ONU, enquanto os países árabes vizinhos não reconheceram o Estado recém-criado. A partir daí, uma série de guerras árabes israelenses opuseram as forças judaicas, apoiadas pelos Estados Unidos, e demais nações árabes aliadas dos palestinos. Israel ocupou a faixa de Gaza após a Guerra dos 6 Dias, em 67. Em 2005, o país retirou suas forças e colonos judeus da faixa de Gaza, mas manteve um bloqueio econômico e militar que restringe a entrada e saída de pessoas e bens. O grupo palestino Hamas assumiu o controle em 2007, depois de expulsar a autoridade palestina liderada pelo Fatah. Por décadas, a região tem sido palco de múltiplos confrontos e operações militares ao longo dos anos, muitos dos quais resultaram em mortes e danos significativos. A cidade de Jerusalém, que é central para ambas as partes, é um capítulo à parte. Os lugares sagrados em Jerusalém, incluindo a esplanada das mesquitas, são fontes de disputas religiosas envolvendo as tradições judaica e muçulmana. O bloqueio de Gaza tem tido um impacto devastador na economia e nas condições de vida dos habitantes. O acesso a serviços básicos como água, eletricidade e cuidados de saúde é limitado e a taxa de desemprego é alta. Retornando ao presente, 2023 fica marcado como o ano de uma das ofensivas mais brutais do Hamas contra Israel. O Estado judeu, por seu lado, foi também autor de diversos bombardeios e ataques a palestinos na faixa de Gaza. Diversas foram as vidas civis ceifadas nesse conflito, que já completa uma semana. E aí, meus amigos, como é que vocês estão observando esse evento e como é que vocês analisam o que está acontecendo na região? Apesar das minhas limitações, eu hoje fiz questão de participar desse programa porque eu me sinto fortemente abalada com o que está acontecendo.
Claro, muitas guerras, né, acontecem, a gente sabe e tudo mais, mas o que bate o desespero mesmo é, gente, eles estão encurralados, né? Quando eu digo eles, é a Palestina, né? Os palestinos estão encurralados ali em Gaza e me bate esse desespero porque quando a gente ouve falar em guerra, a primeira coisa que a gente ouve é o quê? A galera migrando, né? A galera fugindo. E isso não é viável, né? Isso não acontece na Palestina. Então, assim, bate um desespero ver aquelas pessoas morrendo porque elas não têm para onde fugir. Elas não têm como fugir. Então, assim, é só esperar a hora da morte. Basicamente isso. E aí, o que eu vejo muito na internet se discutindo é porque a mídia, obviamente, eu não vou dar de bolsonarista, não, mas a mídia comprada, né? A mídia retrata muito a realidade de Israel, né? E a Palestina, que já é um país encurralado em todos os sentidos, ela fica sem essa representatividade na mídia mundial, né? Até por questões de interesses políticos de outras nações. Mas isso aí a gente pode discutir mais pra frente. O que me indigna nessa história é justamente essa questão de esperar a hora de morrer, sabe? Esperar a misericórdia de Israel, que a gente sabe que não vai acontecer por questões políticas. E o que eu vejo muito na internet é as pessoas defenderem Israel por conta desse olhar midiático em cima da retratação de Israel. E as pessoas esquecem de que o sionismo, ele não é um movimento religioso, como muitos defendem. O sionismo é um movimento político. Então, o sionismo, para vocês de esquerda ou não, que não acham legal o nacionalismo, que repudiavam o Brasil acima de todos, é basicamente isso que o sionismo é. É um movimento político que gente, eu não queria extrapolar nessa questão, né? Mas, ao meu ver, o que o Israel está fazendo com essa ideologia sionista é justamente aquilo que fez eles recorrerem à fundação de Israel, né? Assim, em massa, né? Porque esse processo já acontecia historicamente, né? Antes mesmo do Holocausto. Mas eu não vejo diferença do que eles estão fazendo agora com os palestinos do que foi feito com os judeus na Alemanha. Acho interessante que o contexto geopolítico mundial nesse momento ele é, vamos dizer assim, propício para que aconteça o que está acontecendo. Porque você tem tensões acontecendo em muitos lugares do mundo, né? Você tem a guerra da Ucrânia que está acontecendo nesse momento, né? Você tem as forças russas e ucranianas em conflito. Na África, você tem um conflito prestes a acontecer, né? Que é o conflito da França e de outras potências europeias contra países como Níger, Burkina Faso e o Mali. Você tem um possível conflito entre Taiwan e China também, que é uma tensão que está ocorrendo já há décadas também, e que a qualquer momento pode acontecer. E agora o ataque do Hamas que ocasionou essa resposta de Israel. Então, assim, a crise econômica, a pandemia, muitas coisas que têm acontecido nos últimos 4, 5 anos têm feito com que muitas tensões que há muitos anos estavam sendo alimentadas, elas entrassem em ebulição, né? E esse conflito palestino-israelense nada mais é do que um conflito que há mais de 75 anos já ocorre, né? Você teve a Guerra dos 6 Dias entre Egito, Síria, Jordânia e Israel. Você teve a Guerra do Yom Kippur. Você tem diversos conflitos que aconteceram entre o Hamas e Israel nesses últimos anos. E existe vamos dizer assim, um ódio muito grande, né, desses dois povos. Você tem um ódio dos israelenses, né, que dizem que aquela terra é a terra prometida, e aí por isso eles não abrem mão de se mudarem para lá, colonizarem aquele local. E você tem o ódio dos palestinos que já viviam lá, né, antes dos israelenses se estabelecerem, e agora sentem que sua terra está sendo roubada pelos israelenses. E
o que de certa forma é verdade. Tanto acredito que o ódio dos israelenses também é justificado, não esse ódio contra os palestinos, mas o ódio de terem sido massacrados por europeus durante milhares de anos, né, desde a época dos romanos até hoje, e até pouco tempo atrás, né, da Segunda Guerra Mundial. E você tem um ódio justificado dos palestinos que querem ter sua terra roubada. E aí esse ódio, quando entra em conflito, acontece o que aconteceu. Você vê o ataque do Hamas, que foi algo extremamente violento, e agora você está vendo a resposta de Israel, que basicamente é um genocídio que está sendo acobertado pela mídia, né? Você tem bombardeios, corte de eletricidade, corte de água, corte de comida. Inclusive, Israel não quer liberar um corredor humanitário, eles querem fazer as pessoas passarem fome, as pessoas morrerem de desidratação, de qualquer forma, por causa dos como se diz, reféns que foram levados pelo Hamas. Então, assim, tem muita coisa para discutir, né? Eu só estou dando uma pincelada em tudo, mas eu acredito que é algo que não é simples de se entender, e como o Pablo bem mencionou, é algo que está sendo capturado pela extrema-direita para falar de uma forma muito rasa. Então, é difícil você simplesmente pegar esse tema e dizer, eu sou a favor de que exista uma paz entre esses dois, tem que ter paz entre esses dois povos, mas se fosse tão simples assim, né, isso já teria acontecido. Eu não sei se a Lídia vai querer falar, que ela perguntou aqui, mas só para comentar uma coisa também, a gente está no meio do momento de um governo de extrema direita em Israel, né? Então a gente tem um governo que prega o ódio a minorias, a pessoas diferentes, tudo. Então, assim, isso meio que incentiva também, né, o retorno, por conta de todos esses anos de luta, todos esses anos que os palestinos têm perdido o território, e no momento que eles se sentem ainda mais perseguidos, ainda mais acuados, acontece isso, né, o Hamas acaba reagindo aí a Israel. Então a gente precisa entender também que tem essa questão de um governo de extrema-direita nesse momento em Israel dominando, e que também prega um ódio ferrenho a esse povo, né? Então eles já têm todo esse histórico que já foi falado aqui, da perda de território, dessa perseguição, dessa pressão que o povo palestino vive, e agora tem esse fortalecimento ainda mais com a extrema-direita no poder em Israel. O que vejo nesse conflito, nessa situação atual, é tanto pelo lado, digamos, ocidental, vemos essa luta de narrativas, principalmente essas narrativas que ligam esse conflito apenas a questões religiosas, porque principalmente grupos ligados a vertentes evangélicas pregam, digamos, uma ferrenha defesa de Israel, como se a construção desse Estado de Israel fosse uma construção meramente religiosa. Eles estão achando que Israel é aliado deles, né? Não sei onde foi que eles tiraram onde é que eles criaram essa ideia. Sendo que Israel foi uma criação das potências ocidentais ali no final da Primeira Guerra Mundial, onde fizeram a promessa de um território para os judeus, ali na região da Palestina, que também foi, digamos, delimitada a partir de negociações políticas e diplomáticas, porque aquela região ali do Oriente Médio, que é a chamada região do Levante, que é, digamos, metade do Oriente Médio para a Europa. Aquela região foi praticamente toda rachada, dividida entre as potências europeias. Aí o pessoal esquece todo essas raízes políticas e vão para um discurso simples, um discurso básico, muitas vezes apenas para conquistar as narrativas, e é o que infelizmente está ocorrendo. E se esquece muito a questão tanto da luta que ocorre há décadas entre árabes, israelenses,
E isso é, digamos, jogado para baixo do tapete, para que os discursos simplistas eles tenham um maior alcance, principalmente com essa facilidade das redes sociais. E se esquece também que essa guerra ela vem afetar principalmente e infelizmente civis que não têm nada a ver com esse conflito. Muitas vezes pessoas que desejam até mesmo uma negociação pacífica entre ambos os lados e acaba se vendo nesse fogo cruzado que é incentivado principalmente pela grande águia que está aqui no continente americano, porque eles sabem que o Estado de Israel militarmente forte é uma ameaça para o principal rival dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é o Irã. Então, algumas coisas que eu vi, né, que eu queria ter comentado, mas eu prefiro não falar para poder as falas se completarem, né? E assim, é meu ponto de vista, obviamente, eu acho muito errôneo a gente, nessa situação agora, tá? A gente colocar a Palestina e Israel em lados opostos. Porque a gente sabe que Israel está respondendo a um ataque do Hamas apenas. Então, o Hamas é um grupo terrorista. E o que torna Israel um Estado terrorista. Eu acho que me chamaram de extremista num bate-papo nada confortável sobre o assunto, porque estavam me mandando fake news, bolsonarista, obviamente, né? Mandando fake news de 40 bebês foram encontrados, e a própria fonte da notícia se retratou na internet, mas, logicamente, que a Gazeta do Povo não ia fazer essa retratação, né? Ia deixar a notícia favorecendo Israel. Mas aí a minha discussão foi que Israel se torna um Estado terrorista, porque ele está respondendo a ataques contra civis por conta de um grupo terrorista. E nesse caso, não acho que a Palestina esteja no lado oposto da briga, porque a Palestina é apenas como eu posso dizer, é vítima, tanto do Hamas quanto de Israel, né? Porque o povo palestino não tem como se defender. Eles não têm como atacar também, né? Porque eles vivem em tamanha pobreza, né? Principalmente o lado da Palestina que está sendo atacado, né? Eles vivem em extrema pobreza. Então, assim, é desumano o tratamento de Israel por se tratar justamente de uma retaliação a um grupo. Então, eu considero Israel como um Estado terrorista. Pô, vê só, essa discussão tem várias nuances, viu? Ela é extremamente delicada. Primeiro, que o Hamas não representa a Palestina. Muitas pessoas acabaram compartilhando essa coisa do Hamas e tal. Enfim, o Hamas é apenas um dos grupos políticos presentes na região. São alguns grupos políticos. O grupo político que até então tinha representatividade era o Fatah, que era o Movimento de Libertação Nacional da Palestina. Talvez ele seja o mais conhecido pelo fato de que seu líder tenha sido Yasser Arafat, que talvez um dos nomes mais relembrados quando se fala sobre essa questão da libertação da Palestina. Yasser Arafat está presente nos principais momentos de diálogos, como é que eu posso dizer, diplomáticos. Ele participa de determinados acordos que, de certo modo, em vários momentos culminaram com o cessar-fogo. O Hamas é um grupo político opositor ao Fatah, né? Esse grupo político Hamas, ele tem um grupo terrorista dentro dele, que é a Jihad Islâmica. Então, não é necessariamente o Hamas quem realiza os ataques, é a Jihad Islâmica, que é esse grupo terrorista, considerado terrorista, né, ligado ao Hamas. E é ele quem executa essas ações. O outro grupo é o Hezbollah. O Hezbollah é um partido político do Líbano, né, e que atua
é considerado terrorista por diversos países, como o próprio Israel, Estados Unidos, União Europeia, os países do Conselho do Golfo. Então, todos esses partidos, esses grupos, eles fazem parte dessa dinâmica política que ocorre lá na Palestina. Essa é uma questão. O Hamas não é a Palestina, ele é um dos grupos políticos que atuam na Palestina e que hoje eles controlam a região, por exemplo, da faixa de Gaza. Eles estão à frente disso, né? O outro ponto que eu quero levantar é o seguinte: existe uma problemática em torno da própria posse dessa terra. A gente comentou aqui sobre a questão do sionismo. O sionismo é um movimento ideológico, político, cultural do século XIX, pensado inicialmente por determinados intelectuais judeus que estavam, né, por conta da diáspora que os jogou para vários lugares da Europa e do mundo, levantando a ideia de que a nação, os judeus deveriam retornar para o seu território de origem e retomar a sua nação. Aí vem toda a discussão. Esse direito é legítimo? Do ponto de vista étnico, de certa forma, sim. Não a posse total e que se massacrem os palestinos. Eu não estou falando isso. A questão é que parte desses judeus que retornam para a região, né, que vão para aquela região durante o período aí da criação do Estado de Israel, boa parte dessa população é de origem Mizrahim. Essa origem Mizrahim é uma subetnia que é oriunda daquela região mesmo, né? Ou seja, são pessoas que viviam naquela região, de fato, antes de serem expulsas e mandadas para diversos outros países do mundo. Então há certa justificativa nesse retorno. Só que aí a gente entra em mais outra camada. O Estado de Israel, tal qual existe... A justificativa social, na visão socialista... Desculpa. É uma visão religiosa ou... Não, uma questão de origem geográfica. Metade daquela população judaica que retorna é uma população que já tinha raízes lá, de pessoas nascidas lá ou de netos de pessoas nascidas ali. A outra questão que eu ia colocar... a questão da Terra Prometida, né? Então isso é um fator religioso. Mas não é em relação a isso. Já é uma relação de origem mesmo geográfica. A etnia Mizrahim, ela é de origem daquela região. Ela nasceu lá, essa etnia. Não, sim, eu sei. Os sírios que expulsaram a galera de lá e tal. Mas, assim, é um contexto religioso também, né? Também, mas aí já é outra questão. Eu não entrei nem nessa questão, né? O sionismo, de fato, ele tem essa justificativa que é religiosa, mas tem essa justificativa geográfica. Eu tô tentando desvelar as camadas desse negócio, que é muito complexo. Tem essa questão da justificativa dessa etnia, aí vem a outra questão, que é a questão da criação do Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado artificial, ele não existia. O Estado de Israel ele é definido pela ONU em diversas convenções que estabelecem os limites geográficos da existência de um Estado voltado para os judeus e de um Estado voltado para os palestinos. Essa divisão territorial ela vai ter uma composição nos anos 40 e que vai se modificar completamente ao longo das eras. E aí convido quem está nos ouvindo a acessar aí no Google mesmo, né, a evolução do Estado de Israel, e vocês vão ver o quanto que esse mapa ele vai ter modificações em suas fronteiras que vão ser fundamentais, evidenciando que Israel ampliou e muito seu espaço de atuação, ampliou e muito seu território e acabou invadindo o território que era destinado aos palestinos, né? E aí vem outra camada, que é a camada das discussões nas mídias sociais. Vocês devem estar acompanhando e eu vou devolver para vocês falando o seguinte: parte dos progressistas brasileiros, eles apoiam a causa palestina, assim como eu apoio a causa palestina contra a dominação israelense e contra essa opressão. Mas existe uma linha tênue entre apoiar o povo palestino contra essa dominação
e achar bacana o extermínio da população israelense, que em grande medida foi vítima os civis israelenses foram vítimas dessas ações terroristas, e essas famílias estão sendo massacradas e mortas também. Então, existe um perigo muito grande de observar essas mortes, e eu acho bacana que quem levanta essa discussão é o Matheus Alexandre. Ele é cientista social, mestre e doutorando em sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Ele levanta essa questão, porque achar que essas mortes elas são justificáveis como uma espécie de resistência palestina, assassinando israelenses, que beira também o antissemitismo, que é um crime nazista, né? Foi muito fomentado pelos nazistas. Então existe uma linha tênue, na verdade uma linha tênue não, existe um abismo colossal entre apoiar a causa palestina e concordar com o assassinato de israelenses que o Hamas está fazendo. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque são coisas bem distintas, são coisas bem diferentes. Mas é essa questão que eu trouxe aqui na minha fala, é justamente esse comportamento. O Hamas é um grupo terrorista, entende? É um grupo que está fazendo realmente atrocidades com israelenses. Mas quem está sofrendo é o povo palestino. Essa é o meu maior choque nessa situação, que eu acuso o Israel de ser um Estado terrorista, é porque ele se comporta tal como um grupo terrorista. Só que ele é um Estado, ele é imenso em relação à população que ele está atacando. Então é desproporcional que eles ajam como um grupo terrorista, que é, no caso, um grupo que está fazendo mal ao povo de Israel, mas não é os palestinos em si, né, na população palestina. Mas isso vem acontecendo, isso vem acontecendo há anos já. Assim, o que a gente está vendo agora é uma resposta que eles encontraram por causa que eles acham que é justificado. Mas Israel já vem fazendo isso. Israel já vem fazendo esse tipo de atitude há anos. Não é de agora. Gaza é um campo de concentração em céu aberto, né? Convenhamos, eles não têm material de construção, né? Eles não têm nem poder bélico, né? Básico. Eu li uma matéria não desse ano, falando sobre a escassez de medicação em Gaza. Eles não têm antibiótico, pessoas morrem por falta de insulina. Isso é o básico do básico do sistema de saúde, né? Então, assim, Israel faz isso, né? E meio que na surdina, né? Porque Gaza tá ali, todo mundo sabe que existe um conflito, mas ninguém sabe como Israel age. E aí eu queria até comentar a tua fala, que eu acabei passando. A tua fala ali, quando fala do cenário atual, e eu li agora, hoje à tarde, eu li que Gaza é uma forte fonte de gás natural. E aí, quando você falou aquilo do cenário atual, apitou aqui, né? Poxa, a Europa perdeu muito com o conflito da Ucrânia, né? Justamente por conta do gás que a Rússia fornecia, né? Então, é um pouco, como você diz, conveniente, né, nesse momento, que alguns países se manifestem em relação a isso, por conta dessa necessidade, né? Existe uma possibilidade muito grande, não vou dizer muito grande, porque eu não tenho evidências para colocar isso como uma possibilidade muito grande, mas existe a possibilidade de que o ataque tenha sido um false flag de instituições de inteligência de países aliados de Israel. Por exemplo, a CIA ou outros países. Por quê? Nossa, porque gosto disso aí. Essas pessoas que morreram seriam consideradas como efeito colateral, e o que eles ganhariam com o ataque à Palestina em grande escala seria justificável. Assim, isso que eu estou falando é simplesmente uma possibilidade. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas como muitas operações que têm acontecido ao redor do mundo, né, até na própria Ucrânia, com o próprio início da guerra da Ucrânia, muitas pessoas acreditam que isso foi causado por
por potências que tinham interesses em que isso acontecesse. Por exemplo, hoje em dia a gente tem um racha ali entre países que antigamente eram, vamos dizer assim, que eram aliados, né? Por exemplo, a Polônia e a Ucrânia. Você tinha países que apoiavam a Ucrânia incondicionalmente, agora, depois dessa guerra, já não apoiam. Então, assim, existem interesses que podem ter ocasionado esse ataque do Hamas, ou possibilitado. Muito tem se falado, agora não falando de potências ocidentais, mas muito tem se falado, por exemplo, do Irã, né? E aí eu devolvo para vocês que conhecem sobre o assunto, o quanto que o apoio, por exemplo, do Irã ao Hamas, não só a causa palestina, mas ao Hamas teria sido importante para esse ataque que aconteceu aí nesse último final de semana. Sem dúvida. Dos países da região, o Irã é quem mais se distancia deles por diversas questões, mas também pela questão cultural, né? Os iranianos, eles têm uma origem étnica diferente. Eles não são árabes. Eles são persas, não é? A gente fala persa ainda, não é isso? Beleza. Fala no microfone, Lídia. Pronto. São. Eu tô vendo Lídia falando ali sim, só que tá com o microfone desligado. Os iranianos, eles são culturalmente, eles se colocam culturalmente de uma forma diferente dos demais árabes na região, e eles buscam para si, de fato, essa... Lídia, tá dando retorno, viu? Minha voz tá dando retorno aí. Deixa eu encostar a porta, peraí. Dois microfones dentro de casa dá nisso. E aí tem outra coisa. Você levantou o Irã, né? E que tem bastante interesse na desestabilização israelense, porque Israel é aliado dos Estados Unidos. O Irã é contrário aos Estados Unidos, né? São nações, do ponto de vista bélico, inimigas. Agora, há também uma informação, isso aí foi publicado pelo jornal Globo, né? Foi ontem que colocou essa matéria, dizendo que para frear a atuação do Fatah, que funcionava lá na autoridade árabe, que era o outro partido, né, do qual Hamas é oposição, Israel permitiu ativamente a ascensão do grupo extremista Hamas. O apoio foi dado ao clérigo Sheikh Yassin, fundador do grupo islâmico Al-Islam Mujama, que se tornaria o Hamas. Ou seja, na gênese do processo de fundação do Hamas, teria um dedo de Israel no apoio, né? Fazendo com que o Hamas ele conseguisse se opor a um dos partidos que eram mais forte contra Israel, que era justamente o Fatah, partido do Yasser Arafat. Seria então, dividir para conquistar, né? Justamente, dividir para conquistar. Algo que, por exemplo, os Estados Unidos fizeram muito no Afeganistão. Os norte-americanos eles fizeram com que uma facção de guerrilheiros que existia na época, ela se armasse, tivesse acesso à munição e tivesse certo treinamento para vencer os inimigos deles lá. Posteriormente, esse grupo, apoiado pelos Estados Unidos, se tornaria Al-Qaeda. E a Al-Qaeda faria o atentado a 11 de setembro. O Talibã aconteceu a mesma coisa, né? A mesma coisa, né? E aí, o Hamas teria sido apoiado inicialmente por Israel para poder desestabilizar o Fatah, que era o outro partido político e que era o principal inimigo de Israel. Então o Israel vai começar a apoiar o clérigo Sheikh Yassin, e Sheikh Yassin vai montar uma ampla rede de escolas, clínicas e bibliotecas, formando um grupo chamado Islamia Mujama, oficialmente reconhecido pelo governo israelense como uma instituição de caridade e em seguida como uma associação. Aí o país vai aprovar a criação da Universidade Islâmica de Gaza, todos eles sob a égide do Sheikh Yassin. Sheikh Yassin, líder originário do Hamas, porque o grupo Mujama se tornaria o Hamas. Aí Israel vai prender Yassin em 84, vai condenar ele a 12 anos de prisão, né? O antigo aliado vai se tornar um preso político, ele vai chegar até a ser libertado depois.
Mas assim, Israel vai estar associado inicialmente a essa questão do Hamas. A gente precisa prestar atenção no contexto político da região, Exatamente. Israel aprendeu bem com os Estados Unidos, né? Usar esse tipo de estratégia. A gente não pode esquecer também que está ocorrendo nessa aproximação, principalmente da Arábia Saudita com o Ocidente. A gente vê essa aproximação da Arábia Saudita com relação, por exemplo, ao futebol, Fórmula 1, eventos esportivos. E essa aproximação da Arábia Saudita estava também ocorrendo com relação ao próprio Israel. E a gente tem que lembrar também quem é o principal rival ali no Oriente Médio da Arábia Saudita: o Irã. Então, essa desestabilização que possa ocorrer dessa aproximação da Arábia Saudita com Israel, ela poderia ser também algo prejudicial para o próprio Irã. Poderia ser mais um fator de isolamento do Irã naquele contexto ali regional, já que o Irã realmente não tem, digamos, uma aproximação cultural mesmo com aquela região. Como bem lembrado, eles têm mais essa proximidade de origem persa. Mas voltando a essa questão da ligação do Irã com o Hamas, isso poderia ser um fator e poderia ser também o próprio estopim para essa mobilização e esse ataque que ocorreu contra civis inocentes em Israel, que foi uma forma de desestabilizar essa ligação da Arábia Saudita com Israel e dessa forma até mesmo causar um isolamento tanto por parte do próprio Irã como também por parte da própria Palestina, porque seria mais um ator dentro dessa conjuntura de países que poderiam apoiar a causa palestina, que estaria mais próximo de Israel. Ou seja, a gente está vendo aqui, nesses poucos minutos, como é uma situação tão intrincada, né? Com tantas coisas, tantos nuances. E de repente vem alguém e faz um vídeo de 30 segundos no TikTok e diz: pronto, expliquei a guerra entre Israel e Palestina. Até nisso que o Kleber falou, que as pessoas tentam às vezes explicar, né, em 30 segundos um conflito que aí ao longo do episódio a gente tá observando de quanto tempo como que esse terror que tem acontecido, como que essa violência desproporcional que tem acontecido, como que as pessoas inocentes, os mais inocentes têm sofrido com isso, né? Igual a Lídia falou, que as pessoas estão sem água, eles sofrem o pessoal lá na faixa de Gaza sofre com falta de suprimentos, agora eles estão sem energia, sem gás, sem alimento, sem muita coisa. Então, assim, os dois lados eles são iguais, mas a força deles são totalmente desproporcional, né? Isso que tem que ficar evidente aí nesse momento. Sim, sem dúvida. Existe uma diferença enorme. E vem circulando nas mídias imagens e vídeos, né, do conflito. Lídia Verônica ontem estava vendo, né? Inclusive chegou a chorar. Ai, não, gente, não aguento. Em todos os conflitos que tem notícia, guerras, tudo, o que eu não aguento é criança. Quando eu vejo crianças morrendo, pais, mães desesperados porque perderam suas crianças, né? Que além do valor afetivo para aquela família, aquele bem precioso que é aquela vida, é o futuro de uma nação, né? Uma criança representa o futuro, né? E isso mexe bastante comigo, especialmente agora que eu sou mãe, né? É muito doloroso ver o que Israel está fazendo. Não estou excluindo o que Hamas está fazendo com os israelenses, não é isso. A questão é o peso de uma nação sobre aquele povo sem saída, aquele povo sem opção, né? Enfim. Então isso me machuca muito, estou sofrendo. Parei de assistir, parei de ler, parei de ver, porque eu não aguento mais. E assim, a mídia faz questão, né, de postar crianças pra justamente mexer, né, gente? Mas o que eu tô vendo que é um conflito genista, né?
higienista. Parece que vão dizimar a Palestina. Essa é a minha sensação, esse é o meu sentimento quando eu vejo tantas crianças morrendo. O vídeo, tem um vídeo do massacre, né, de 40 bebês decapitados, na verdade. E as agências de checagem estão verificando. No dia que eu recebi essa notícia dos 40 bebês, eu fui atrás e o único jornal brasileiro que tinha noticiado isso foi a Gazeta do Povo, que é um jornal bolsonarista. Então eu já não confiei 100%. E aí eu fui atrás da manchete em inglês. E no Twitter tinha alguns jornalistas de alguns outros países retweetando a fonte da notícia. Uma jornalista mulher, que eu não lembro o nome, eu vou passar e... Enfim, depois pra vocês. Nicole Zedek. Isso, ela se retratando no Twitter, porque ela não tinha acesso oficial a essas informações, ela não tinha certeza se era uma notícia alarmante ou uma notícia sensacionalista ou uma notícia verdadeira. Então, os jornalistas internacionais estavam repostando a retratação dela no Twitter. Esse vídeo específico, assim, aconteceram vários assassinatos, sim, tá? Mas esse vídeo específico das 40 crianças, ele realmente ele não tá ligado ao conflito, né? Não, e estão misturando coisas antigas com novas, né? Justamente para sensacionalizar essa questão do direito de resposta de Israel. Isso aconteceu na guerra da Ucrânia. Como se Israel estivesse segurando até agora, né? Sim, aconteceu também na guerra da Ucrânia. Vários reportes de civis sendo massacrados pelos russos, e aí tinha coisa que era real, tinha coisa que não era, e aí tinha coisa também que a Rússia falava que os ucranianos tinham feito com soldados, que também não era real. O que a gente viu na guerra da Ucrânia e da Rússia vai acontecer agora nesse conflito, porque são narrativas, né? E as narrativas se utilizam da mídia social para ganhar força. E aqui no Brasil a gente tem visto muito, como a gente falou aqui, a extrema-direita usando a narrativa de apoio a Israel para justificar o uso de força nessa repressão após o ataque do Hamas. André Valadão. O grande ponto é esse. A gente está tendo pessoas influencers, pessoas de grande alcance, né, dizendo que vale tudo, assim, porque o Hamas atacou Israel, agora tem que destruir a Palestina. Basicamente esse é o ponto. E aí você vê essas pessoas, assim, elas deixando bem claro que não é espaço para debate. Virou aquele papo de política virou futebol. Ela não é só aqui no território brasileiro, não é só em relação à política brasileira, agora é em relação a tudo. Assim, qualquer tema político, você vê essas pessoas levando tudo no preto e no branco, assim, tudo de uma forma dual. Então, ou você é do meu time, ou você é do outro time. Ou você torce para a Palestina, ou você torce para Israel, né? Exatamente. Como eu falei mais cedo, esse negócio de desejar paz, assim, não é ingênuo você desejar paz, todos queremos a paz, mas para você querer a paz, você precisa entender o porquê que está tendo conflito. E isso que essas pessoas não querem entender, elas simplesmente querem tomar parte de um lado. Assim, inclusive foi pela paz, né, que o pessoal resolveu fazer uma rave do lado do maior campo de concentração aberto do mundo, que é ali em Gaza, né? O pessoal não tem nem comida, mas foi pela paz que esse povo vai fazer uma festa do lado de gente que tá perecendo, né? Então, assim, sem noção de nada. Como Eliezer falou, né? Quer a paz, mas não sabe nem do que se trata o conflito. A influencer que pinta as unhas de branco pela paz. Exatamente. É o conhecimento superficial da coisa, né? É a Ana Gouveia, né? Pousando nas fotos da catástrofe lá dos Estados Unidos. Fazendo photoshooting nas casas devastadas, nas árvores arrancadas. Não sei se vocês lembram disso. Sabe o que eu acho mais triste? Assim, a gente tem uma mídia que cobre a situação que aconteceu do Hamas atacando Israel como se fosse o fim do mundo.
Só que na África, o Boko Haram matou pessoas na Nigéria durante anos e pouco se fala na mídia brasileira. No Sudão, tava tendo um golpe que matou um monte de gente e pouco se falou. Então, assim, é seletiva essa indignação. Isso é algo que me deixa muito frustrado. As pessoas, elas gostam de pegar uma notícia e falar, o mundo tá acabando. Gente, a violência sempre existiu e sempre vai existir. Só que você não pode simplesmente pegar um assunto que você não conhece nada e falar assim, os culpados são esses. É muito mais complexo, é o que a gente está falando, né, nesse podcast inteiro, nesse episódio todo. Não adianta você simplesmente pegar um assunto que é tema de doutorado, em alguns casos, de tese de doutorado, e falar assim, esse pessoal aqui tá errado, ou esse pessoal tá certo. E aí eu até falo pelo povo israelense, eu não falo do Estado israelense, porque é o que a gente falou, a gente tem uma extrema-direita à frente do poder. Mas eu vi um vídeo hoje de judeus ultra-ortodoxos protestando a favor da Palestina. Então você vê que tem israelenses... Porque muitos judeus, eles querem ser desvencilhados do sionismo, né? Porque o sionismo beira o holocausto, né? O nacionalismo alemão. Veja, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, é extremamente necessário que a gente levante essa coisa de que não existem vilões, não existem heróis nessa disputa. A gente está falando de um Estado, que é o Estado de Israel, que é um Estado artificial, que empreende diversos métodos de repressão, diversos e inimagináveis métodos de repressão e de extermínio da população palestina, ao passo em que o Hamas e o seu braço terrorista, eles também estão empreendendo uma ofensiva que extermina os judeus, tá? Então, assim, essa discussão sobre o conflito entre árabes e israelenses, em especial nesse momento entre Hamas e o Estado israelense, precisa ser entendido a partir de uma ótica muito mais ampla, que é a questão da geopolítica daquela região, daquele equilíbrio, né? A gente acabou mencionando muito por cima, mas, por exemplo, os acordos de Abraão, que foram estabelecidos por Israel com os Emirados Árabes, né? Não sei se Kleber depois mencionou na fala dele, mas esses acordos de Abraão, eles podem ter sido um motivo ou o estopim para que o Hamas ele agisse, mas principalmente para que o Irã acendesse o sinal de alerta e agisse juntamente, em conjunto com o Hamas. Está muito quente isso, mas talvez daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos, pesquisas possam apontar que o ataque do Hamas foi um ataque coordenado com determinados indivíduos associados ao poder iraniano. Então a gente precisa também levar isso em consideração, não esquecer isso. Não, a gente também precisa associar aí a Israel, o G7 e o OTAN, né? E seus interesses econômicos e em Gaza também, né? Porque Israel, aqui a notícia, Israel fechou a área de produção de gás natural em Gaza. Para apenas Israel comercializar, Israel ter uso disso. Então, a gente também precisa analisar os interesses econômicos além dos religiosos, além do sionismo em relação a Israel. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. E quando eu falei sobre a questão da etnia, com origem na região, é pra gente lembrar também que há judeus que habitam naquela região que acreditam que, na verdade, não acreditam não, que tem origens históricas lá, tem origens geográficas, tem origens familiares lá. E que há parte dessa luta também por retornar para sua casa, que é um desejo de muitas pessoas, né, de muitas etnias, poder retornar para a terra onde os avós nasceram, onde os pais nasceram. Para além, eu não estou nem mencionando a questão religiosa. Tá? O que a gente pode falar sobre isso é como bem Pablo falou, né? Existe o grupo de judeus que tem sua descendência, sua origem naquele território, naquela região. Então, existe infelizmente também muitas pessoas aqui que, digamos, infelizmente acharam bom o ataque do Hamas. Isso é algo inconcebível, um ataque contra civis. E essas mesmas pessoas foram contra o marco civil, que também é prejudicar os povos indígenas do Brasil. Ou seja, é algo meio contraditório, né? Porque
se o povo tem a sua origem ali, eles também têm seu, digamos, direito de coexistir, de viver ali. Infelizmente, devido aos desejos das grandes potências, que acabam usando várias nações como suas marionetes, nós temos o resultado que vemos atualmente, em que os civis são os únicos prejudicados, tanto civis do lado palestino como civis do lado de Israel, que se veem em meio a uma guerra que, como dito, muitas vezes incitada apenas pelas potências, ou no âmbito regional, ou as potências no âmbito global. Bom, vamos para nossas indicações. Chegamos aqui na nossa área dessa nossa curadoria gostosa de fim de episódio. Felipe Monsanto, eu tenho uma curiosidade hoje. Será que essa curiosidade vai lhe deixar impactado? Impressionado. Vamos ver, né? Bora, qual? Ela tem a ver com impressionismo. Mas é só no final, né? Pra segurar o pessoal assim, ó. Igual o como é que chama? O João Kleber. João Kleber. Não saia daí! Não, já vou mandar já, não tem problema não. Sabe aquele quadro, tem a ver com impressionismo, sabe aquele quadro O Grito, que é uma pessoa com as mãos na cabeça, com a boca aberta, sabe? Sei. Depois joga aí, o nosso ouvinte também joga aí no Google, tá? O Grito é um quadro de Edvard Munch, é um quadro relativamente bem conhecido, né? Esse quadro, ele foi feito como se fosse uma espécie de react, só que um react diante de uma erupção de um vulcão. O vulcão Krakatoa, ele entrou em erupção em 1883 e ele causou um som forte, um fenômeno extremamente estranho, que é chamado de as nuvens de Nácar. Esse evento, ele causou um crepúsculo vulcânico vermelho na Europa, que durou de novembro a fevereiro, ou seja, os céus da Europa ficaram vermelhos durante esse período inteiro. E aí o Edvard Munch, e segundo pesquisadores noruegueses entrevistados lá pela BBC, Edvard Munch, ele vai criar o quadro muito tendo em vista essa realidade europeia da época. Ele vai retratar um europeu atônito, né, com muito medo, diante do céu extremamente vermelho que estava fazendo naquele momento. É justamente esse momento em que a pessoa bota as mãos na cabeça e dá um grito de susto. É um react à erupção do vulcão Krakatoa em 1883. Só lembrando que foi o som mais alto já ouvido no planeta Terra, que diz que também na Europa se pôde ouvir a explosão do Krakatoa, lá no extremo oriente da Ásia. O som ele conseguiu ser ouvido em praticamente todo o planeta. E aí, Felipe? Felipe caiu. Felipe caiu. A gente contou a história todinha. Tá offline. Repangalejou a internet dele. Ai. Deixa ele voltar algum dia pra ver se ele consegue dizer. Ai. Bom, vamos para as indicações. São um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Cleber Roberto? Isso mesmo. Essa área de indicações é um oferecimento aos apoiadores do Historiante. Pessoas que acreditam aqui no projeto do Historiante e fazem a sua singela contribuição. Fazem sua contribuição ou através do Apoia, que é apoia.se/historiante, ou através do Pix Historiante, que é ohistoriante@gmail.com, ou através do aplicativo Orelo, que é um aplicativo super fácil e simples de ser utilizado. Através de qualquer uma desses meios, você pode auxiliar o Historiante a continuar aqui a fazer estes podcasts. E mandamos um abraço e um muito obrigado aos seguintes apoiadores: a Núbia Cristina dos Santos e a Flávio José dos Santos. Inclusive, Flávio, ele estava até postando o livro que ele ganhou no sorteio mensal de livros para apoiadores do Historiante, que foi um livro da editora Contexto, que foi o livro Imperialismo, de João Fábio Bertonha. E esse livro, o Flávio, ele conseguiu através do sorteio mensal de livros para apoiadores do Historiante, que a partir de R$4
a pessoa tem direito a participar desse sorteio. E os apoiadores do Historiante também estão tendo acesso a um podcast exclusivo, onde eu falo sobre essa história do conflito entre Israel e a Palestina, pegando desde aqueles meandros ali no início do século XX, pegando vários pontos ainda da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso aí faz parte do material para os apoiadores do Historiante. E mandamos um muito obrigado não somente a Flávio e a Núbia, mas a todos os outros apoiadores que acreditam no Historiante. Beleza. E aí, meus amigos, quem quer começar a rodada aí de indicações? Já posso começar aqui. E vou fazer um jabazinho aqui do Historiante, que tem tempo aqui que eu indico nada do Historiante. E vou indicar aqui um vídeo lá na TV Historiante, que é um vídeo, uma videoaula de Pablo sobre imperialismo e industrialização. Porque através dessa videoaula vocês percebem como as potências imperialistas, elas manipulam e fazem de tudo o possível, até mesmo conflitos, para conseguir impor a sua vontade de colonizar e de manter os seus impérios. Esse vídeo até é um vídeo interessante, que é um vídeo em que Pablo ele está mais magrinho, Pablo magro. Kleber, eu nunca fui magro não. Não é, Pablo? Bicho. Você insiste nessa história. Nesse vídeo você tá. Magro. Nesse vídeo você tá magro. Eu nunca fui Pablo magro. Magralhães. Magralhães, isso. Bem, vocês vão lá na TV Historiante, esse vídeo é muito bom para vocês entenderem a questão do imperialismo, que é algo que vai estar presente nessa própria questão entre Israel e Palestina, que é uma questão de Israel e Palestina que envolve o imperialismo ali do início do século XX. E como músicas, eu vou indicar duas músicas, uma do Sepultura, que é Refuse, Resist, e a outra música do Megadeth, Holy Wars, The Punishment Do, que são músicas que vão abordar a questão tanto de resistir contra a opressão, como também a questão da guerra. A guerra que vai apenas afetar o lado mais fraco, o lado das pessoas pobres, que muitas vezes não tem nada a ver com o conflito que está ocorrendo. Então vou entrar nas minhas indicações aqui. Para leitura, eu indico um artigo do Portal Águia, Vozes da Liberdade Palestina, que fala sobre... Tem como tema principal o assassinato da jornalista palestino-americana Shirin... deixa eu só checar o nome dela aqui. Abu Klari... Peraí que é um nome difícil, gente. Peraí. É um nome árabe, né? Shirin Abu Akleh. Ela era uma repórter da Al Jazeera que foi assassinada pelo exército israelense, e aí isso serve como fio condutor do artigo escrito pelo Marco Aurélio, no qual ele fala sobre essa questão de uma forma mais aprofundada, né, a questão palestina. E de música eu vou indicar duas músicas que eu tenho escutado bastante. Não tem a ver com o tema do episódio, mas são músicas que são boas para se escutar, né? Na verdade, uma delas eu acho que talvez até tenha, que é a música Ideologia, do Cazuza, né? Depende da interpretação. E a música Lindo Lago do Amor, do Gonzaguinha. Oh, essa é muito massa, viu? Nossa, eu amo essa música. Me traz uma paz. Escutando todo dia. Eu vou indicar... A primeira coisa que eu quero falar, eu quero me retratar sobre duas coisas que eu falei nesse podcast erroneamente. Primeiramente foi que eu falei várias vezes que Gaza era um campo de concentração e não, eu quis dizer que era uma prisão em céu aberto, que é como os palestinos gostam de definir. E a outra questão é que quando eu falo que o Estado de Israel é um Estado terrorista, é pelo comportamento de... Vocês entenderam, né? De responder, ter o direito de resposta a um grupo terrorista. Então agir de acordo com um grupo terrorista. Vocês não estão entendendo, não é o que eu quis dizer? Sim. Só para não parecer que eu odeio Israel e os israelenses. Inclusive, tenho amigos que são, que é Natalie Portman e Gal Gadot. Brincadeira. Brincadeira. Mas eu vou indicar aqui para vocês um documentário que eu assisti em 2004. Tem tempo, hein? Promessas de um Novo Mundo. Que é
É um documentário que fala sobre 7 crianças israelenses e palestinas que vivem em Israel, ou em Jerusalém, Israel. E o documentário ele é muito interessante, porque eles tiram um pouco desse olhar político do conflito e foca nas próximas gerações, né, que estão sendo criadas dentro desse conflito. E é interessante ver a opinião das crianças formadas de acordo com os adultos e os questionamentos que elas têm pessoais, sabe? Digamos, sem influência de adultos, né? Dos seus adultos. E aí tem histórias super emocionantes. Tem uma menina que o pai tá preso, foi preso pelo Estado de Israel, e ela não consegue contato com ele, manda carta e não é entregue, né? E tem histórias também de crianças contando como seus amiguinhos foram mortos, né? Então, assim, é uma realidade completamente diferente que a gente vê. E o documentário é de 2001. Imagina como é que não deve estar sendo hoje. Inclusive, eles tentaram reproduzir o documentário numa fase mais adulta das crianças, mas eles não conseguiram porque alguns deles já tinham se alistado no exército de Israel, outros não queriam discutir sobre esses assuntos. Mas é um documentário muito, muito bonito de ver, porque eles conseguem fazer com que essas crianças elas passem uma tarde juntas. E é muito interessante porque elas vão quebrando preconceitos que elas foram ensinadas a ter, sabe? E esse documentário eu acho lindo e muito forte. Promessas de um novo mundo. Se eu não me engano, em inglês é Promises. E uma música que eu vou indicar é de um judeu, um rapper, chamado Matsyahu. Não sei como é que fala o nome dele de verdade, mas escreve Matsyahu. Eu não sei como falar esse nome. Dele, acho que é Matsyahu. Matsyahu, isso. E a música dele mais famosa é One Day. E é uma música muito bonita, muito forte. E ele fala justamente sobre conflitos, né? Que um dia ele vai acordar e não vai ter guerras, né? Porque ele fala assim que ninguém ganha e ninguém perde nesse conflito, né? Que todos nós saímos perdendo. Então, assim, é uma música que fala sobre a realidade, né? Do país de origem dele. E aí eu vou indicar essa música que eu acho muito legal também. Ela é bonita, ela é legal de se ouvir. E é isso, minha indicação é uma música de um israelense, pra provar que eu não odeio Israel. Show de bola. Felipe Bonsanto parece que voltou aí. Você tá ouvindo a gente, Felipe? Tô ouvindo. Bora lá, vou fazer as minhas indicações aqui então. Essa semana foi a gente tá rolando esse conflito aí lá, né, entre Israel e a Palestina, tudo, e a faixa de Gaza, tudo. Mas rodou aqui no Brasil uma votação na Câmara e foi de uma maneira muito esdrúxula e por baixo dos panos a votação contra o casamento LGBT, né, o casamento homoafetivo. É inconstitucional, todo mundo já sabe disso, mas é a partir de discussões assim, de movimentos como esse, que começam alguns preconceitos, começam algumas divergências, justifica, né, se legitima algumas ações de homofobia, e pensando nisso, eu vou indicar alguns materiais que trazem um pouco de consciência a respeito disso. Um deles é um livro chamado O Segundo Travesseiro. Eu acho que de todo o LGBT que eu conheço, 90% deles meio que tiveram o início do seu entendimento aí com o auxílio desse livro. Ele conta a história de um rapaz que fica no armário durante muito tempo, tudo até sair do armário, e ele conta a experiência dele, né? Do Moa Cipriano. É um livro muito bom, é um livro muito legal, e eu recomendo aí para quem queira conhecer um pouquinho. E também tem um documentário chamado Bichas, o Documentário. Ele está disponível no YouTube e ele traz vivências de pessoas LGBTs, de homens gays, né? De homens gays no processo de descoberta, né? Os preconceitos,
os medos, as inseguranças, e então traz essa visão aí através de depoimentos. Até o nome do documentário é meio que a gente sempre viu muito usar o termo bicha como pejorativo, então o roteirista e o produtor do documentário colocou esse nome exatamente pensando nisso, né? Na desmistificação desse termo pejorativo aí. Então ficam essas dicas de leitura e para assistir. E de música, a gente já indicou aqui algumas vezes essa música, mas reforçando, né? Que que é crime o que está acontecendo e que a gente precisa lutar contra. Flutua, de Johnny Hooker e da Lineker, que é uma música que fala exatamente sobre isso, né? Que ninguém vai dizer quem a gente pode amar ou quem a gente não pode. São essas as minhas indicações aí dessa semana. Beleza. Bom, para encerrar, assistam o documentário Nascido em Gaza, está disponível na Netflix, dirigido e roteirizado por Hernan Zin. Trata sobre a história de crianças e suas narrativas sobre os eventos que acontecem em Gaza, né? Os bombardeios, os assassinatos, e é uma vida extremamente acidentada e, infelizmente, a infância dessas crianças levadas embora. Esse documentário mostra um pouco sobre essa história tão triste, né, dessas crianças lá na faixa de Gaza. Tá na Netflix, assistam e escutem duas músicas de duas bandas que, para mim, se equiparam em importância musical para os seus respectivos estados, tá? Depois não me ataquem, pernambucanos. Enquanto o Mundo Explode, do Nação Zumbi, e Sul-Americano, do Baiana System. Na minha humilde opinião, Baiana System está para a música alternativa baiana aquilo que Nação Zumbi esteve para a música alternativa pernambucana nos anos 90. Então, nos anos 2020 é Baiana System para a Bahia, e nos anos 90 Nação Zumbi para a música pernambucana, né? Bom, isto posto, chegamos ao final de mais uma gravação. Amigos, abemos podcast? Abemos. Subiu fumaça branca. É isso aí. Nossa, gente. Estamos na quinta-feira, a galera já tá no pique de sexta-noite. Abemos podcast. Você não tem noção. Eu trabalhei hoje, hein? Tá vendo aí? Na verdade, de certo modo, aqui em casa a gente trabalhou também. Lídia Verônica tava ali envolta em edições de vídeos. Ai, gente, eu tenho páginas alternativas, né? Hobbies. Que durante a gravidez e o puerpério eu esqueci. Eu passei a tarde tentando lembrar como é que faz edição de vídeo. Mas é assim mesmo. Parece a vida é feita parece de que esse mundo, né? Esse mundo das redes sociais, do mundo digital, a gente acorda, depois dos 30 anos, né? A gente acorda, a gente já tá desatualizado. Então imagina um ano parado. A vida é feita de reaprendizagens, né? Bom, então é isso, chegamos ao final de mais esse episódio. Eu queria agradecer a você que ouviu o nosso episódio até o final. Saiba que é pra você que a cada semana a gente faz esses episódios aqui com muito carinho e com muita alegria, né? E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! O Eliane deu um tchau violento da pé. Tchau! Aquele assim, tchau! Tchau! Eu gosto de fazer isso. Às vezes a Katia